Olá, vamos direto ao ponto. Já parou para pensar que muitas vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer para se cuidar, mas parece que a mente continua puxando a gente para os mesmos hábitos de sempre? Essa é a grande questão, não é mesmo? A gente sabe a teoria, conhece todos os benefícios, mas na hora da prática, a história é outra. Por que será que essa desconexão acontece com tanta frequência? E aqui, olha, está a chave de tudo. A resposta não está em mais uma dieta ou num plano de exercícios mirabolantes. A verdadeira virada de chave, aquela que se sustenta, começa no nosso pensamento, no nosso diálogo interno. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai explorar as verdadeiras razões por trás da nossa luta com a comida e imagem corporal. E um pequeno spoiler, elas são bem mais profundas do que parecem. E este é o primeiro mito que a gente precisa quebrar. É muito comum a gente se culpar, se chamar de indisciplinado, de sem força de vontade. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o buraco é bem mais embaixo. Vamos entender, então, o que realmente está no comando. Não é a fome física que nos leva a repetir certos padrões, sabe? É todo um cenário emocional bem complexo que opera ali, nos bastidores. A verdade é que raramente é só sobre fome. É sobre a ansiedade antes de uma reunião importante. É sobre a culpa depois de comer algo que a gente considera proibido. Muitas vezes, é sobre aquela sensação lá no fundo de não ser bom o suficiente, ou a tentativa exaustiva de agradar todo mundo. Às vezes, a gente está só repetindo padrões da nossa família sem nem perceber. E claro, usando a comida como um refúgio para a sobrecarga, para a solidão ou para a frustração. Certo, já deu para ver a complexidade do problema. Mas como é que se sai disso? Existem ferramentas muito poderosas que nos ajudam a reescrever esse roteiro interno. Vamos conhecer duas delas. A primeira chave é a famosa Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC. De um jeito bem simples, ela ensina que não são os acontecimentos que nos afetam, e sim o jeito que a gente interpreta esses acontecimentos. É uma corrente. Um pensamento gera uma emoção, e essa emoção leva a uma ação. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O poder não está na comida. O poder está no momento anterior, naqueles pensamentos e sentimentos que surgem e que nos levam até ela. Quando a gente entende isso, a gente começa a recuperar o controle. Vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Tudo começa com um pensamento automático, quase invisível, tipo, eu nunca vou conseguir. Esse pensamento dispara uma emoção, como a frustração. E o que a gente faz quando se sente frustrado? Muitas vezes, a gente joga tudo pro alto. Enxergar esse ciclo já nos dá o poder de interrompê-lo. Agora, vamos para um nível ainda mais fundo. E se eu te dissesse que algumas das batalhas que a gente trava hoje nem começaram com a gente? É aqui que entra a terapia sistêmica. Ela nos ajuda a enxergar as tais lealdades invisíveis que temos com nossa família. Na superfície, a pessoa pode achar que só falta força de vontade. Mas lá no fundo pode haver uma lealdade ao padrão familiar do tipo, na nossa família todo mundo sofre com peso. Ou a crença de que não se pode ser mais saudável do que a própria mãe foi, por exemplo. Reconhecer essas dinâmicas, nossa, é libertador. Ok, passamos pela teoria. E agora? Como é que a gente transforma todo esse entendimento em ação? Vamos passar para um plano bem prático. Um guia com 5 passos para a gente começar essa mudança de dentro para fora. O caminho começa com uma pausa. Antes do impulso de comer, vale observar a emoção, o que está realmente acontecendo aí dentro. Depois, a prática de interromper aquele pensamento automático que sempre dá as caras. O terceiro passo é crucial. Abandonar a busca pela perfeição e abraçar pequenos progressos, mas que sejam constantes. Quarto, criar rituais de autocuidado que preencham aquele vazio que a comida costumava ocupar. E por fim, talvez o mais libertador de todos, entender que uma recaída não é um fracasso. É uma informação valiosa para o processo. Então, o ponto central é esse. A mentalidade do tudo ou nada é uma armadilha. A mudança de verdade está na permissão para recomeçar. Não amanhã, nem na segunda-feira. Agora. Cada momento é uma nova chance. Isso nos leva à nossa conclusão. O objetivo final não é alcançar um corpo perfeito, mas sim encontrar um equilíbrio que seja sustentável, uma paz que seja duradoura com a gente mesmo. Guarde bem esta frase. A verdadeira transformação não é um castigo. É um processo leve, libertador. Se o caminho que a gente escolheu parece doloroso, pesado, sufocante, talvez não seja o caminho certo. A mudança que dura nasce de um lugar de autocuidado, de amor próprio combinado com responsabilidade. É sobre se tratar com a gentileza que a gente dedicaria a um grande amigo. Porque no fim das contas é isso. Quando a mente finalmente se acalma, o corpo encontra seu caminho e responde.
E a gente encerra com essa reflexão. E se, em vez de impor mais e mais regras ao corpo, a gente começasse por fazer as pazes com a mente? Talvez essa seja a mudança de perspectiva que estava faltando.